Fala, meu povo, satisfação imensa falar com vocês. E hoje, um dia extremamente especial aí, nós falaremos sobre PNL, Programação Neurolinguística. Todo mundo sabe que um dos maiores problemas hoje da saúde pública é a deficiência mental, é a deficiência emocional. Em que sentido, Alessandro? Se hoje você chegar num hospital com sintomas de ansiedade, eles vão tratar como se fosse uma doença física. Então, eles vão te dar remédios para remediar sintomas físicos. Eles não têm hoje condição, não há essa estrutura, não só no SUS, tá? E em ambientes particulares também, para tratar o lado emocional. Por isso que a PNL, ela vem crescendo tanto assim. Alessandro, e qual que é a grande diferença entre PNL, psicologia, psicanálise? É muito simples. Quando eu falo de psicologia, é a análise do outro. Então eu uso a psicologia, eu uso a psicanálise para interpretar os meus pacientes, para conseguir diagnosticar problemas dos meus pacientes. Quando eu falo da PNL, da programação neurolinguística, eu faço uma aplicação em mim. Então eu uso todo tipo de conhecimento, ferramentas e estratégias da PNL em mim. Enfim, o que é a PNL? E agora eu vou compartilhar com vocês, tá? O slide que eu preparei para a nossa aula de hoje aqui. Vamos lá. PNL significa Programação Neurolinguística. Quando a gente fala de programação, a gente lembra logo de informática, né? É quando você programa um computador. Imagina que você comprou um computador e esse computador ele não tem instalado Word, ele não tem instalado Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop, nada disso. É um computador cru, é um computador sem muito software. Nós sabemos que quanto mais ferramentas esse computador passa a ter, mais eficiente ele se torna. Se eu preciso fazer um contrato e o meu computador não tem Word instalado, ele tem um determinado valor, ele não serve para mim. No momento em que eu instalo esse programa no meu computador, ele passa a ter um valor percebido maior, ele passa a ter uma utilidade maior, ele passa a ter resultados melhores. Então, quando a gente fala de programação dentro da PNL, é exatamente isso. É como se nós fôssemos um computador e nós estamos instalando constantemente softwares, programas novos. Isso aumenta a nossa capacidade, a nossa performance, a nossa autoridade, a nossa excelência como um todo. Beleza? Bora dar sequência aqui. E a neurolinguística vem na sequência. Bora falar um pouquinho sobre como a PNL surgiu. Não vou mostrar o vídeo, tá? Mas em resumo, a PNL surgiu no ano de 1970, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Santa Cruz, aonde duas figuras, dois caras, um deles, Bandler, ele era professor de computação, ok? Focado na linha de programação. Ele começou a estudar os alunos da seguinte forma. Imagina que você tem um irmão gêmeo. Vocês foram criados no mesmo ambiente, vocês se alimentam da mesma coisa, vocês usam roupas similares, mas um tem resultado substancialmente maior do que o outro. Um consegue obter sucesso financeiro muito maior do que o outro. Um consegue ter relacionamentos amorosos muito mais consistentes do que o outro. Como que pode isso? E esse foi o grande questionamento. Aí veio um outro senhor, tá? Grindler, junto com Bandler, olha a bagunça, o nome dos caras são terríveis, né? E ele resolveu se unir nesse estudo, trazendo a parte de linguística, porque ele era um professor de linguagem. Foi aí que surgiu a PNL. Então a PNL hoje, ela cria, ela estuda, ela analisa padrões. Beleza? Aqui é só um breve conceito. Bora lá. Quando eu falo de programação neurolinguística, a PNL estuda padrões. O que pessoas de sucesso, lembrando que sucesso é subjetivo, para alguns é sucesso no sentido de ter mais tempo com a família, para outros é aquisição patrimonial, para outras pessoas tem a ver com exposição, né, imagem. Para cada um, sucesso tem uma caracterização, um conceito. A PNL, ela estuda padrões. Então imagina o seguinte, eu, Alessandro, gostaria muito de ter sucesso na linha de vendas. Tá? Eu estudo para ser um excelente vendedor, um grande estrategista de negócios.
Só que existem pessoas que são muito melhores do que eu. O que essas pessoas fazem para obter sucesso que eu ainda não faço? Quando essas pessoas começam a obter resultado, e não uma, mas várias pessoas, eu preciso buscar, dentro desses movimentos que elas fazem, padrões. O que todas elas fazem que dá resultado. O que faz o Cristiano Ronaldo hoje ser no meu ponto de vista, tá? O maior jogador do mundo. Melhor do que o Messi, inclusive. O cara é extremamente disciplinado. O Messi é um cara que tem talento. É difícil você copiar o Messi, porque o Messi ele nasceu, aquilo é inato, é dele. Cristiano Ronaldo não. Ele é um cara extremamente disciplinado. O que significa isso? Que ele possui padrões de treinamento, padrões de comportamento, padrões de alimentação que fazem com que ele rode em alta performance. Beleza? Então a PNL estuda esses pontos aí. Além disso, a PNL estuda padrões criados pela interação entre o cérebro, que nós chamamos de neuro, por isso que é neurolinguística. Neuro deriva do cérebro, tá? Da nossa massa pensante, aquela que tem alma, aquela que pensa, aquela que analisa, e a linguagem, a linguística, além do corpo. Então, nós buscamos padrões que a nossa mente capta para que o nosso corpo consiga reproduzir tudo aquilo que o nosso cérebro visualizou. Aí tem uma frase que marcou muito minha vida, até compartilho com vocês, se não cabe na mente, não cabe na mão. Essa é uma verdade, tá? É uma máxima, inclusive estudada pela PNL, que é: se o seu cérebro não chega primeiro, o seu corpo, a sua mão não alcança. Então o seu cérebro primeiro precisa visualizar os seus objetivos para que você realize, para que você concretize tudo isso. Beleza. Ale, quando você fala de programação neurolinguística, vamos estudar individualmente? Vamos, mas eu não vou começar com programação, eu vou começar com neuro, para facilitar o entendimento. Depois linguística, depois eu venho na programação. O que significa o termo neuro? Como a nossa mente registra informações do mundo à nossa volta. Imagina que quando você nasce um livro em branco. Você não tem conhecimento de absolutamente nada. Tudo que você aprende tem a ver com o seu ambiente, tem a ver com as pessoas com quem você convive, os pais, mães, escola, amigos. Tudo que você é hoje, em nível de consciência, são coisas que você aprendeu durante a sua vida inteira, beleza? Quando a gente fala da neuro, exatamente isso. Tudo que você absorveu, tudo que você absorve, tudo aquilo que você vai absorver, provém dos seus 5 sentidos. Quais são os seus 5 sentidos? Visão, audição, gustação, né, que tem a ver com sabor, olfato e sinestesia, que é o tato. Alessandro, fulano é cego. Se ele é cego, ele tem um dos sentidos comprometidos, que nesse caso é a visão. Só que ele consegue melhorar a capacidade dos outros. Então, quem é cego costuma ouvir melhor. Percebe só? Então, de qualquer maneira, tudo que você aprende, tudo que você absorve, provém dos seus 5 sentidos. E qual é o pulo do gato aqui? Qual é a grande jogada? Você precisa entender qual é o seu melhor sentido. Ale, não está claro para mim. Vamos lá. Eu, Alessandro, descobri que eu sou um cara auditivo. E aqui está uma coisa que eu vou oferecer para vocês depois. Um teste representacional. Mando para vocês no particular aí, para que vocês consigam testar e saber qual é o perfil representacional de vocês. Eu, Alessandro, sou um cara auditivo. O que significa isso? Que eu aprendo, eu absorvo muito mais ouvindo do que vendo. Sendo assim, se eu pegar um livro, eu vou ter mais dificuldade de ler o livro físico. Tudo bem que hoje eu tenho o hábito de leitura, mas houve um tempo que eu não tinha. Então eu aprendi me forçando, tá? O nosso cérebro aprende também pela repetição. Mas poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse levado em consideração que eu sou um cara auditivo. Então, ao invés de ler o livro, eu poderia ouvir. E hoje é um hábito, tá? Toda vez que eu faço caminhada, eu coloco um livro lá e eu ouço um audiobook inteiro. Então, um livro que eu demoraria um mês para ler, eu consigo ouvir um livro inteiro em 3 horas. Alguém está narrando para mim. E o meu sistema representacional agradece. Isso aumenta meu vocabulário. Quando eu estou fazendo uma reunião, por exemplo, eu não sou o tipo da pessoa que fica olhando no olho, porque eu não sou visual. Isso não significa que eu sou uma pessoa que você não pode confiar. Não tem nada a ver. Significa que, para que eu preste atenção em você, eu preciso desviar o meu olho e concentrar no meu ouvido ali. Eu preciso captar as informações, porque eu sou uma pessoa auditiva. E aonde você percebe que o sistema representacional auditivo é o seu?
Quando você, eventualmente, tá, eu faço isso, você está lavando uma louça ali, você está assistindo uma série. Só que você não está assistindo, você só está ouvindo, porque você está concentrado o quê? Lavando alguma coisa. Quando você está ouvindo um podcast, você consegue fazer manutenção de qualquer coisa. Estou limpando, sei lá, meu quarto. Eu estou ouvindo o podcast. Eu não tenho que ficar vendo as pessoas. Quando você entende que o seu sistema representacional é auditivo, você consegue tirar vantagem disso. Você aprende muito mais fácil ouvindo. Ale, eu queria muito conversar com você pessoalmente. Bora marcar? Cara, vai mandando um áudio para mim, porque eu prefiro. Eu prefiro o áudio porque eu vou digerir a informação, eu vou ouvir com calma, tá? Meu sistema representacional agradece. E quando eu for dar um feedback, você falou, eu captei a informação, vou processar uma resposta e eu vou reproduzir da melhor maneira possível, certo? Tem pessoas que são visuais. Você pode falar o que for, vai entrar por aqui e sair por aqui. Imagina que você tem um filho e você fala para ele assim: não põe o dedo aí que você vai tomar choque. Ó, não põe o dedo aí que você vai tomar choque. Aí a criança começa a chorar porque ela pôs o dedo e tomou um choque. Significa que ela não é auditiva. Talvez ela seja visual. Ela só aprende vendo. Existem pessoas que só aprendem vendo. Por isso você se utiliza de estratégias, tá? Estou apresentando uma proposta para uma pessoa que é visual. O que eu vou fazer? Eu vou criar gráfico, eu vou colocar imagem, eu vou colocar foto, eu vou colocar vídeo. Tudo que tem a ver com relação visual, porque para essa pessoa é muito mais interessante do que eu pegar o telefone e ligar. Ela não vai absorver da melhor maneira possível, porque a PNL tem a ver com a excelência da sua pessoa. Você tem que ser a sua melhor versão. E tem pessoas que são sinestésicas. O que é sinestésica? Ela não aprende bem ouvindo, ela não aprende bem vendo, ela só aprende tocando. Você fala para a pessoa como tem que fazer, a pessoa vai e não faz legal. Aí você fala, porra, esse cara é burro, meu. Não é que ele é burro, é que o sistema representacional dele não está preparado para captar informações ouvindo. Aí você vai e mostra para ele. Tá vendo aquele botão ali? O verde começa, o laranja não sei o que, o roxo não sei o que e o vermelho para. Você mostrou, você apontou. Na hora de fazer, ele continua fazendo besteira. Aí você chega e fala, irmão, eu falei para você, mostrei para você, eu acho que isso aqui não é para você, eu vou dispensar você, eu vou demitir, você não tem condição. Tem gente que só aprende tocando, fazendo. Então vamos lá, aperta o botão, vai lá. Apertou? Apertou. Pum, tá vendo? A máquina começou, olha só como funciona. Agora aperta o laranja. Ó, o laranja agora embalou, tá vendo? Agora aperta o roxo. Ó, o roxo colocou um laço. Aperta o vermelho, apertou. Ó, parou. Ah, agora eu entendi. Então tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor vendo, tem pessoas que aprendem melhor tocando. Quando o Alessandro estava como corretor de imóveis, lembrando que eu fui campeão de 4 loteamentos na cidade, tá? Eu me utilizava muito da estratégia da PNL, neuro, os 5 sentidos, né? Ou a pessoa é visual, ou ela é auditiva, ou ela é sinestésica. Se eu estou fazendo contato com uma pessoa que é auditiva, a primeira coisa que eu faço é ligar para ela. Ela gosta. Para ela não tem problema nenhum perder tempo comigo no telefone assim. Fala, Alessandro, como é que você tá? Nossa, que legal. Ela prefere isso. Alessandro, e se você está falando com uma pessoa pelo WhatsApp e ela é visual? Cara, eu vou mandar foto, eu vou mandar vídeo, eu vou sugerir que essa pessoa vá comigo visualizar pessoalmente o imóvel. E quando eu vendia para clientes, terrenos para clientes que são sinestésicos, eles iam até o lote, eles colocavam a mão na terra e faziam assim, ó. Olha, amor, olha que incrível, olha, olha. E cheirava a terra. Cara, aquilo não faz o menor sentido para muita gente. Mas quem é sinestésico depende disso. Então, coloque na sua cabeça aqui. Ou você aprende melhor vendo, ou você aprende melhor ouvindo, ou você aprende melhor tocando. Por que a escola mata muitas pessoas? Mata no sentido, né, metafórico da coisa aí. Porque a nossa escola hoje, o sistema educacional brasileiro, ele não é muito prático. Então as pessoas têm dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que ela aprende. Olha que bizarro isso que eu estou falando para vocês. A escola não faz experiências, não faz experimentos. Então, se você é uma pessoa sinestésica, você está enrolado. As pessoas sinestésicas, que são aquelas que falam tocando, então fulano, tá toda hora tocando. Se você se sente incomodado com aquilo ali, você não é sinestésico. Mas quem viveu a pandemia sendo sinestésico sofreu terrivelmente. Então, quando a gente fala da da programação neurolinguística, o termo neuro remete à sua capacidade de absorver informações do ambiente externo. E aí você tem que descobrir.
Você é sinestésico? Você é auditivo? Ou você é visual? Certo? Boa. Vamos dar sequência aí. Aí, a gente avança para a linguística. Neuro tem a ver com a sua capacidade de absorver as informações. Ok? São os seus 5 sentidos. E o que tem a ver a linguística, Lê? Linguística nada mais é do que a mensagem que criamos a determinadas coisas, pessoas e situações. É a nossa reação e impressão. Deixa eu resumir isso para vocês. Imagina que você entendeu que o seu maior sentido, aquilo que te conduz, é visual. Você aprende vendo, você aprende enxergando, por meio de cores, gráficos. Para você é muito mais fácil ler um gráfico do que ficar rolando uma planilha para ver o número ali. Você não vai entender. O gráfico resumido você consegue. Só que nada adianta você saber qual é o seu melhor sistema representacional se você não tem uma linguagem definida, se você não tem uma mensagem definida, se você não tem uma meta definida. Não adianta nada eu, Alessandro, saber que eu sou auditivo se eu não tenho um plano de ação para isso. Um plano de ação na hora de estudar, eu prefiro ouvir. Um plano de ação na hora de ler, eu prefiro ouvir. Um plano de ação na hora de assistir, eu prefiro ouvir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu ajusto o universo, eu ajusto o mundo a meu favor, porque eu preciso entender melhor as coisas. E para mim absorver melhor, eu preciso saber que eu sou auditivo, mas eu tenho que ter um plano. Então, quais são as suas metas? Qual é o seu grande objetivo de vida? Se você não tem uma meta pré-definida, se você não tem uma mensagem pré-definida, o seu cérebro ele fica voando, ok? Quando eu falo que se não cabe na mente, não cabe na mão, é real, é porque é. Ale, o meu sonho é ter a casa própria. Puta, bacana, esse é o sonho de todo brasileiro, né? Pelo menos a grande maioria. E como que é a sua casa? Ah, eu não sei. Você tem que saber. Você tem que saber aonde será a sua casa, qual o nome do bairro, quantos metros quadrados terá a sua casa, vai ter piscina, vai ter área de lazer, quantos dormitórios, quantos banheiros. Se você não visualiza, você não realiza. E esse visualizar tem a ver com a meta. Então, ainda que você não tenha uma condição financeira específica, tá? E você, sei lá, uma pessoa visual, agende com corretores para poder visitar casas de alto padrão, casas que você sonha, para você tirar como base, para você tirar como informação. A PNL trabalha com a sua melhor versão. Você só realiza aquilo que você coloca no seu coração para realizar. E não vem com esse papo de, Ale, eu vivo um dia após o outro. Eu não faço planos porque vai que morre. Eu ouço muito isso dos alunos. Faz 10 anos que está endividado e não morreu ainda. Olha que incrível, né? Então, é melhor ter planos, né? É melhor ter metas. Pessoas que têm metas, pessoas que sabem para onde vão, têm mais resultado do que as pessoas que não têm. Tudo que você faz com meta, você se compromete e você tende a realizar. Diferente de pessoas que não. Aí você olha aquela pessoa que estudou com você, que está anos-luz na sua frente. Esse às vezes pode ser o seu caso. Você está anos-luz na frente de muita gente, ok? E as pessoas ficam, cara, como é que você fez? Tá mexendo com droga? O que você está fazendo? Você simplesmente pegou o seu melhor sistema representacional e colocou ele a seu serviço, porque você tinha a meta definida. Né? Uma missão, uma meta que eu falei para vocês é que eu ia publicar o meu livro. Meu livro está pronto, já está na mão da gráfica. Em breve eu vou fazer o lançamento dele. Essa era uma meta minha. Essa era uma missão do Alessandro. E eu estou realizando, porque eu visualizei. Então você tem que colocar em prática tudo aquilo que você visualiza. Vamos de novo. Quando eu falo de neurolinguística, neuro tem a ver com a sua capacidade de absorção. Se você entende o seu melhor sistema representacional, você aprende mais. E você só consegue colocar em prática coisas que você consegue visualizar. Um dia, eu sonhei conhecer o Pablo Marçal. Recentemente eu palestrei com ele no palco. Como que pode isso? Porque um dia eu visualizei, cara. E aí você começa a observar padrões. Agora eu quero avançar com vocês. Como assim, Alessandro? Padrão é programação. A PNL não busca padrão? Aonde o Pablo frequenta? Quais são os ambientes que ele frequenta? Como ele se porta no palco? As pessoas que se aproximam dele, quais são os perfis dessas pessoas? Então você começa a modelar, e aí vem a questão da modelagem, certo? Quanto mais próximo você é de uma pessoa, não estou dizendo em nível de amizade, quanto mais próxima você é em nível de perfil, gostos similares, mais afinidade você tem com essa pessoa.
Você vai perceber que os seus melhores amigos aí, eles têm mais ou menos a mesma faixa de idade, eles têm mais ou menos os interesses, eles têm mais ou menos os mesmos gostos. Quanto mais parecido você é com uma pessoa, mais afinidade você tem com ela. Quanto mais distante você é de uma pessoa, menos afinidade você tem com ela, porque o perfil não bate. Eu não sei vocês, mas na época de escola, tô falando 2007, eu adorava rap, Racionais. Eu tinha uma raiva do Zemo na época. Olha que bobeira. E os Zemos tinham raiva da gente, cara. Da onde surgiu isso? É uma programação. Significa que nós somos rivais. Mas não é o caso. Entenderam o que eu quero dizer? Então, quando você modela alguém que conseguiu obter sucesso, a chance de você obter sucesso é melhor ainda. Alessandro, eu entendi. As pessoas de sucesso fazem isso aqui. O que eu tenho que fazer? Descubra qual é o seu melhor sistema representacional e coloque ele para trabalhar a seu favor. Beleza? Ainda falando sobre programação. O nome real de PNL deveria ser reprogramação neurolinguística. Porque tudo que você aprendeu na tua vida, você programou. Você foi programado. Olha só, vocês não precisam falar nada, mas pensa comigo. Se de repente você chegar em casa agora e deixar o seu chinelo Havaianas aí virado de ponta cabeça, o que acontece com a sua mãe? Você já sabe, né? E se um espelho quebrar? Olha que loucura. Que mais? E se você passar embaixo de uma escada, o que acontece? Manga com leite. Meu Deus do céu. Da onde que você tirou essas informações? Essas informações elas foram passadas para nós, não significa que são verdadeiras, mas nós fomos programados para. Tem gente que fala assim, eu não acredito nesse negócio aí de chinelo emborcado, a mãe morre, eu não acredito nisso. Mas deixa eu desvirar, né? Só por... A pessoa não acredita, mas ela desvira. Ela não acredita que passar embaixo de escada dá azar, mas por via das dúvidas ela não passa. Nós somos programados para agir de um jeito. Isso, senhores, tem a ver até com a questão de dinheiro, tá? Olha como a nossa cabeça funciona. Imagina o Gustavo, tá na live aqui. O Gustavo é um cara simples, um cara do povo, um cara que todo mundo conhece. De repente o Gustavo aparece com um Porsche. Qual é a primeira coisa que as pessoas vão falar dele? Que ele tá mexendo com droga. Que ele tá roubando, se envolveu com política, alguma coisa tem. Ninguém vai dizer que é por mérito dele, porque as pessoas não estão programadas mentalmente para entender que isso é uma verdade, para entender que ele cresceu por méritos. Entendeu? Por isso que eu digo que a PNL é a sua melhor versão, porque você se torna uma pessoa melhor para compreender o mundo. Sabe quando você era pequeno e a sua mãe falava assim, ó, não pede nada porque a mãe não tem dinheiro? Basicamente, ela te passou uma mensagem. Ela passou uma mensagem de que você é uma pessoa escassa e que você vai crescer achando que você não tem dinheiro, cara. É uma programação. E para você sair desse ciclo vicioso, você tem que reprogramar ou ressignificar. Ale, quando que eu sei que eu ressignifiquei? Quando aquela coisa que você acreditava deixou de fazer sentido para você. A partir desse momento, você ressignificou. Não é porque você nunca viveu que você não vai viver. Não é porque seus parentes, seus amigos nunca tiveram que você não vai ter. Isso depende das suas crenças. Isso depende da sua programação. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça: se pessoas grandes fazem, eu faço. Se pessoas grandes aprendem, eu aprendo também. Quem disse que eu não posso aprender? Quem disse que minha vida tem que ser medíocre, pequenininha ali, né, trabalho e horário? E quem disse isso? É você que determina isso. É aí que entra a PNL na minha vida, para mostrar que existem caminhos diferentes do que nós aprendemos que existe. Entendeu? Desde pequeno, nunca fez sentido para mim terminar uma faculdade, entrar no emprego, ser registrado, receber no 5º dia útil, tirar férias no final do ano, receber 13º. Cara, isso nunca entrou na minha cabeça. Então, desde sempre, eu sou empreendedor. É meu perfil. Por mais que algumas pessoas falem, meu, você tem que sossegar, cara. Você precisa arrumar um emprego, você precisa ficar de boa. Não é o meu perfil. Entendeu? Qual é o seu perfil? Qual é a sua programação e qual é a programação que você gostaria de ter? Ressignifica isso. Bora dar sequência. Então, basicamente, a PNL trabalha em cima de modelagem, ou seja, analisa-se pessoas que obtiveram sucesso em determinados temas e desenvolve o modelo em cima desse exemplo. O Alessandro quer escrever um livro. Como que se escreve um livro? Não é só você pegar o computador aqui, abrir o Word e começar a escrever. Não é assim. O que eu fui fazer?
eu fui conversar com pessoas que escreveram livros. Conheci diversos autores. Tenho diversos livros aqui com dedicatória, autógrafos. Mas eu sempre perguntei, como é que você fez? Qual foi a etapa mais difícil de escrever um livro? Ah, o mais difícil foi pegar a ideia central. Não, o mais difícil foi a diagramação, que é deixar ele organizado. Ah, o mais difícil é você publicar na Biblioteca Nacional. Tem que publicar na Biblioteca Nacional? Como é que faz isso, cara? Ah, eu vou te passar o contato de uma pessoa que fez pra mim. Pô, manda pra mim então. Ó, vou te passar o contato de uma pessoa que diagramou, deixou o livro bonitinho pra impressão. Vou mandar o contato de uma pessoa que faz capa. Caraca, eu não sabia de nada disso, cara. Não, você não precisa ser dono da verdade, cara. Você precisa saber quem faz. Não é porque as pessoas nunca fizeram que você não vai fazer. E você não tem que fazer tudo. Em algumas situações você tem que saber quem é que faz. Então não é problema nenhum você levantar a mão e pedir ajuda. Porque as pessoas de sucesso não fazem nada sozinhas. Coloque isso na cabeça de vocês. Perguntas que eu me fiz. Como que as pessoas ricas constroem riqueza? Você acha que eu vou ficar aleatoriamente assistindo o podcast? Aleatoriamente lendo livros? Não, eu vou perguntar para quem é rico como é que ele fez. Ô Natan, como é que você fez, cara, para aumentar patrimônio assim? Ah, irmão, eu comecei a trabalhar minha presença digital. Ah, é? Claro, as pessoas me compram pela internet. Opa! Wagner Cavalcante, como é que você fez para construir riqueza, meu querido? Ale, autoridade, cara. Quanto mais impacto eu crio na vida das pessoas pelo que eu pareço ser, mais negócio eu fecho. Opa, outra informação importante. Aí você está falando com fulano lá, Darlan, o que determina o sucesso de uma pessoa? A riqueza. Cara, capacidade de comunicação, tem que saber vender. Ah, é? Quanto melhor eu me comunico, mais eu vendo, mais dinheiro eu faço? É, legal, então eu vou me especializar nisso. Então pare de tentar ficar inventando a roda. Pergunte para quem fez, o caminho fica muito mais fácil. A PNL entrou na minha vida e facilitou muito, 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 muito. Como atletas mantêm alta performance? Como que pode? Olha perguntas que eu me fazia. Como que pode pessoas gigantescas terem 24 horas no dia, e coincidentemente eu também tenho, e elas produzem muito mais do que eu? Como que é possível isso? Mentalidade. Cara, como que você faz para ter essa performance? Ale, disciplina. E o que é disciplina? É ter tudo regrado, agenda, mano. Domina a agenda. Entenda como funciona uma agenda. Legal. Fulano, como mantém alta performance? Como que você faz para ter um rendimento lá em cima? Cara, além de disciplina, eu preciso ter cronograma. Como cronograma? Eu sei exatamente quando começa, meio e fim. Eu sei o início, eu sei o fim, sempre. E eu faço o mapeamento da minha rotina inteira. Ô, cara, interessante, eu não sabia disso. Entendeu? Então pare de ficar inventando a roda. Não é necessariamente ficar treinando, 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 porque até o treino tem metodologia. Isso é modelagem. Senão você vira um, como diz o Lázaro do Carmo, né? Lázaro foi presidente da Jequiti. Você vira uma besta motivada. Como pessoas que passam em vestibular fazem? Ana Paula, presta atenção nessa, hein? Presta atenção nessa. Como que pessoas que passam no vestibular fazem? Você acha que é ficar trancado no quarto estudando? Você acha que é ficar lendo livros aleatórios? Alessandro, o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu pegaria o carro. Eu vou lá na USP. Chego e falo, querido, vem cá, você passou no vestibular, né? Cara, me conta mais ou menos como é que você fez. Estou querendo passar, não tenho ideia. Quais dicas você me dá? Irmão, você tem que separar 4 horas do seu dia para estudar sobre temas assim, assim, assado. Ah, é? É. Irmão, que curso você vai fazer? Você sabia que tem matérias que tem corte superior que te ajudam na pontuação? Putz, eu não sabia. Então pesquisa, isso é interessante. Ó, eu todo final de semana fazia simulado. Todo final de semana. E eu aprendi por simulado. Não foi por estudar, não. Eu descobri um padrão nas respostas. Eu descobri um padrão nas perguntas. Eu descobri um padrão no vestibular. Caraca! Entendeu o que eu quero dizer? Então, vá atrás de pessoas que já construíram isso. Como pessoas que têm um casamento blindado fazem. Não faz sentido eu perguntar para uma pessoa que está separada, divorciada. Não faz sentido. Eu preciso perguntar para pessoas que estão bem e que estão casadas há muito tempo. Tá fazendo sentido? Então a PNL basicamente é você entender como o seu cérebro aprende, descobre e potencializa. Fixar metas. Eu preciso ter metas claras. E a outra informação é modelar quem já deu certo. Esse é o resumo. Essa é a síntese da PNL. A PNL nada mais é
do que a arte da excelência humana, pois ela busca a sua melhor versão. A PNL existe para buscar em você o que você tem de melhor, que você não sabe. Então a PNL, como eu disse lá no início, é uma autoprogramação. Você até consegue usar em outra pessoa, mas a PNL foi feita para você aplicar em você. Você busca a sua melhor versão, você começa a rodar em alta performance, você começa a adquirir patrimônio, riqueza e assim por diante, porque você modelou a sua vida, você ressignificou e você criou o mais importante, passo a passo. Ale, fala mais sobre isso. Imagina só, quando você vai fazer um bolo, não tem os ingredientes lá que você precisa de 2 ovos, aí você tem que ter chocolate, aí você tem que ter leite. Para construir riqueza também tem um passo a passo. Para passar no vestibular também tem um passo a passo. Para ter um relacionamento de sucesso, você também tem um passo a passo. Para passar entrevistas de emprego, você tem um passo a passo. Tudo na vida tem um passo a passo. Tudo na vida tem uma modelagem, um padrão que você segue. O negócio é, qual é esse padrão? O Alessandro começou a ter contato com a Alphaville quando ele criou o método Elite das Vendas. Eu criei um método onde eu ajudo qualquer pessoa a fazer 10 mil todo mês, de faturamento. Como foi que eu criei esse método? Eu peguei tudo o que eu fiz na corretagem, que me deram 4 premiações como top 1 corretor de vendas, depois com a IESP, sendo a escola com o maior número de alunos da nossa região aqui, matriculados, escola de cursos. Quais foram as estratégias padrão que eu usava tanto na corretagem quanto na venda de cursos? E eu coloquei tudo isso no método, passo a passo, desenhado. Qualquer pessoa que pegar esse passo a passo e seguir, vai ter resultado. Então, assim, ó, o que você faz bem hoje? Bem mesmo. Que outras pessoas tentam e não conseguem. Significa que você tem uma fórmula do sucesso. Lembrando que o sucesso ele pode ser pontual. Alessandro, eu sou muito bom em fazer baliza. Ah, é? É. E como é que você faz? Passo 1, eu paro o carro do lado do outro. Passo 2, eu visualizo se seus retrovisores estão alinhados. Passo 3, eu esterço tudo para a direita. Passo 4, eu começo da ré até o meu retrovisor visualizar o farol do lado direito do carro. Isso é um passo a passo. Tudo tem um passo a passo. Comece a criar passo a passo na sua rotina para você ver se você não vai ter mais sucesso. Uma coisa é você pegar a mala e sair viajar aleatório. Outra coisa é você meio que pesquisar aonde você vai ficar, restaurantes próximos, passeios. Você faz o mapeamento de toda a sua viagem, vai ser muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Pessoas que têm clareza do que estão fazendo, pessoas que já sabem o que vão fazer, a gente chama isso de meta a ser cumprida, tem muito mais sucesso do que as pessoas aleatórias. E a pergunta que eu faço é, você é uma pessoa estratégica ou é uma pessoa aleatória? Segue o barco. A PNL, ela veio questionar porque algumas pessoas conseguem sucesso e outras não. E eu não sei se vocês sabem, durante esse estudo, né, já no ano de 1970, eles chegaram num senso comum. Existem 5 coisas que uma pessoa de sucesso faz, que as pessoas de fracasso ou as fracassadas não fazem. E quais são? Segue. Pessoas de sucesso seguem esses 5 padrões. Primeira coisa, diálogo interno positivo. Sabe aquela pessoa pessimista? Aquele teu amigo, aquele teu familiar que tudo vai dar errado, que tem que tomar cuidado, que é perigoso, que não sei o quê, é uma pessoa extremamente pessimista, extremamente negativa. Essa pessoa tem dificuldade de dar passos. Porque quanto mais negativo, quanto mais pessimista você é, mais a sua programação mental deixa você preso no seu casulo. Quanto mais otimista, quanto mais positivo, mais arriscado, mais arriscar você está disposto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você é uma pessoa com um diálogo interno positivo, você é uma pessoa automotivada. Pessoas que são motivadas por terceiros sofrem terrivelmente. O que é motivação? É motivo para ação. Se você precisa de terceiros para te motivar, seus motivos são ridículos, cara. Você tem que se automotivar pelas suas metas, pelos seus sonhos, pelos seus planos e pelo seu propósito. Se isso não está claro para você, você tem que ser motivado por terceiros. Pessoas que dependem da motivação de terceiros ficam empolgadas por um período, depois de um tempo abaixa aquela energia, pronto, volta a estagnar de novo. Você precisa ser uma pessoa com um diálogo interno muito positivo. Isso dá para se exercitar, tá? Sempre que você passar por situações difíceis, pense positivo. Vamos a um exemplo. Tu tá andando na estrada e o teu pneu fura. Aí você começa com um pensamento negativo.
essa merda aqui, só comigo acontece um negócio desse. Sempre comigo furo pneu. Meu Deus do céu, acho que é olho gordo. Sei lá, a gente tem que ficar esperto com essas coisas. Essa é uma forma de visualizar. Outra forma é, caramba, até que o pneu durou bastante. Caramba, o pneu furou rápido. Eu acho que foi a marca que eu comprei. Da próxima vez eu vou tentar trocar. Essa marca realmente não é boa. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando você pensa positivo, você deixa tudo muito mais leve. Segunda coisa, você tem que ter meta e objetivo claro. Meta. Quais são os seus grandes objetivos para o ano? Todo final de ano, eu e minha esposa, a gente senta, né, na mesa lá, normalmente ali, véspera de virar o ano, e a gente cria 10 metas para serem alcançadas dentro do próximo ano. 10 metas. E durante o ano, nós vamos lutar para alcançar essas 10 metas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E, cara, isso não é negociável para mim. Eu tenho que ter muita clareza do que eu busco. Eu tenho que ter muita certeza do que eu quero para mim. Tanto de nível profissional, nível acadêmico, nível pessoal, nível afetivo, tudo isso tem que ser analisado por você. Terceira coisa, excelente comunicação. Existem sim funqueiros aí que não falam direito e conseguem, né, sucesso financeiro. Mas, em regra geral, pessoas que não deram sorte, as que se comunicam melhor ganham mais. Se você hoje trabalha dentro de uma empresa, você vai perceber que os diretores, o CEO, né, o CFO, aquele C-level da vida ali, eles se comunicam muito bem. Eles têm uma alta capacidade de comunicação. Quanto melhor você se comunica, quanto mais vocabulário você tem, melhores condições de ganhar mais, de obter sucesso, você terá também. Então, pessoas grandes se comunicam bem. E, Alessandro, como que eu adquiro comunicação? Cara, leitura, estudando, estando em contato com pessoas de vocabulários ricos. E não com pessoas que falam, né, com todo respeito, mas na gíria. Você não agrega, certo? Você precisa saber transitar entre classes. Mas você tem que saber falar com a pessoa mais simples até a pessoa mais sofisticada ali. Quarta coisa, controle do estado emocional. Pessoas de sucesso, elas não explodem com facilidade. Elas sabem esconder aquele sentimento. Quer um exemplo? Ano passado rolou a eleição lá em São Paulo. Vocês vão lembrar que o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal. O Pablo Marçal usou com maestria aquela cadeirada lá. Fez aquela simulação da ambulância, aquela coisa toda. Só que é um cara muito inteligente. Se você analisar por que o Datena ele perdeu as estribeiras, por que o Datena foi para cima? Porque não tem controle emocional. Simples assim. O Datena era cotado para ter 14 pontos, 14% da intenção de voto. E ele teve 1 na eleição. Caiu demais. Pablo Marçal quase ganhou. Entendeu o que eu quero dizer? Então você tem que ter controle do seu estado emocional. Não é porque você gostaria de xingar uma pessoa que você vai fazer isso. Não é porque um cara fechou você no trânsito e buzinou e te xingou que você vai devolver. Porque quando um não quer, dois não briga. Eu ouvia isso, ouvia minha mãe falando isso, minha avó falava isso. Quando um não quer, dois não briga. Beleza? Então, controle do estado emocional. E por fim, estratégias para a resolução de problema. Quem foi que quebrou tal coisa? Ah, quem quebrou foi o Creito. Não, quem quebrou foi a Judite. Imagina, quando eu cheguei já estava quebrado. Gente, já está quebrado. Já está quebrado. Primeira coisa que você tem que fazer é, tudo bem, em algum momento você vai ter que descobrir quem quebrou, mas é corrigir o problema. Aqui na Escola ESP nós temos a seguinte política. Toda vez que você me trouxer um problema, eu quero que você traga junto uma solução. Seguinte, nós temos um problema. Aconteceu isso, porém nós já pensamos nisso aqui. Entendeu? Seja uma pessoa que resolve problema, não a que cria. Tem tanta pessoa criando problema no mundo. Você vai ser mais um. As pessoas que resolvem problemas são as pessoas de sucesso. Enquanto uns reclamavam que o transporte público era uma merda, outras pessoas criaram Uber. Enquanto umas pessoas reclamam que a segurança é um problema, que os policiais são corruptos, etc., aquele tiozinho que passa de moto, sabe aquele que fica piu, de madrugada, tá ganhando dinheiro. O cara se aproveitou de uma brecha, ele tá resolvendo um problema. Enquanto as pessoas reclamam que o sistema educacional do Brasil é uma porcaria e que as crianças não aprendem e que os profissionais não saem formados, nós criamos a IESP, a escola que as empresas preferem e contratam alunos. Maravilha, a gente pegou uma brecha de mercado. Então, observe a solução dos problemas e é aí que está o seu grande diferencial. Certo? Bora dar sequência aqui. Beleza. E o que é modelagem do fracasso? É o oposto do que eu disse.
Sucesso é isso aqui. Fracasso é fazer o oposto disso. Ok? Beleza. Então ficou claro para vocês que a PNL ela analisa padrões de comportamento que obtiveram resultado e cria uma modelagem, um passo a passo, a fim de reproduzir da melhor maneira possível. Olha como a PNL é, né? Alessandro, quem são os melhores líderes? Os melhores líderes são aqueles que conseguem criar um passo a passo de tudo que ele fez que deu certo e ele passa para frente. Pessoas que não são líderes, pessoas que têm dificuldade de liderança, são aqueles que tentam fazer tudo, aqueles que trazem e concentram todos os problemas para si. Ele não consegue passar para frente porque ele não confia, ele não tem capacidade de delegar. Só que o grande problema está anos-luz atrás, ele não tem um passo a passo. Se não há uma modelagem, se não há um passo a passo, ele não consegue ensinar outras pessoas. Então assim, ó, você quer que algumas pessoas assumam o seu cargo? Então crie um passo a passo do que você faz. Para a pessoa entender o que você faz e ela poder reproduzir. Ah, mas fulano não vai fazer da mesma forma que eu. Claro que não, você está há anos nisso, ela começou agora. Só que quando você começou, você também não sabia. Então, dê tempo ao tempo. Pegou? Esse é o grande perfil dos líderes do século XXI aí, que muita gente não entendeu. E a PNL deixa muito clara isso. Passo a passo, muda vidas. Beleza. Você primeiro precisa se descobrir enquanto indivíduo. Quando você descobre o que você quer ser enquanto indivíduo, você ajusta seu comportamento. No momento em que o Alessandro entendeu que ele queria ser um grande executivo, na hora que eu entendi que o meu chamado é transformar vidas e ensinar da forma que eu estou fazendo aqui, o meu comportamento começou a mudar. Eu comecei a estudar mais, porque eu sabia que quanto melhor eu me comunicasse, melhor professor eu seria. E aí o meu comportamento na tomada de decisão começa a caminhar para o meu objetivo. Se você é uma pessoa que não se encontrou, não sabe o que você quer da vida, você não tem foco. O seu comportamento ele é aleatório. Ele é ajustado de acordo com o ambiente que você está, o que é um grande problema. Certo? Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? No momento em que está claro para você o teu objetivo, o teu propósito, você se entende como indivíduo. Você começa a ajustar o seu comportamento e, por consequência, você começa a ter resultados. Beleza? Uma frase de Albert Einstein, né? Eu tive um professor na pós-graduação chamado Mário Sérgio Cortella. Se você não conhece, depois dá uma pesquisada no Google aí, o cara é incrível. E ele usava muito essa frase, inclusive eu achei que essa frase era dele, mas não era. Tolice é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tem gente fazendo a mesma coisa e reclamando, ai cara, eu não aguento mais, entrando, saindo, eu nunca tenho dinheiro, entrando, saindo, a vida tá desse jeito, entrando, saindo, eu tô estagnado. Mas você não faz nada para mudar a sua realidade. Comece a buscar objetivos reais. Comece a se afastar de pessoas que não deveriam estar em contato com você. Você é responsável por fomentar pessoas que não deveriam estar do seu lado, mas que estão aí. Entendeu? Tudo é ciclo, cara. Se eu quero ser um grande profissional, um grande executivo, não faz sentido andar com a galera da época de escola. Eles não estão na mesma vibe. Existem momentos para, ok? Mas, em regra geral, os ambientes que eu quero frequentar, essas pessoas não estão. E não tem problema nenhum. Isso não é ser arrogante. Significa ser estratégico. Significa ser uma pessoa focada em realizar os seus objetivos. Beleza? Então, olha como o PNL é profundo. E eu só estou no nível conceitual da coisa. Né? Eu vou entrar numa das ferramentas agora, que a gente chama de ciclo de aprendizagem, e a gente já finaliza, não vou me estender muito, tá? Para não tomar o tempo de vocês. Estamos há quase uma hora aqui já. Vamos lá. O que é ciclo da aprendizagem? Tudo que você for fazer, coloque um compromisso. Você tem que ser excelente. Você tem que desenvolver excelência. Só que a excelência, ela não parte do todo, tá? Pensa no pato. O pato nada, voa e anda, mas ele não faz absolutamente nada direito. Então, quando você se concentrar num projeto, vá até o fim nesse projeto. A hora que você ficar craque, você busca outra coisa. O problema do ser humano hoje é que ele não foca, ele não tem foco, ele não tem atenção, ele dispersa com muita facilidade. Pessoas focadas conseguem evoluir com muito mais facilidade. Vamos a um exemplo. Quando um assunto é apresentado para você, um assunto novo é apresentado para você, e aqui eu quero que você se concentre aqui, ó, nesse primeiro estágio, vamos chamar de estágio 1. Você é uma pessoa incompetente e inconsciente.
você não sabe que não sabe. Então vamos a um exemplo. Eu fiz 18 anos e eu quero tirar minha carta de motorista. Quero tirar minha habilitação. E eu não acho que é difícil dirigir. Porque aí você começa com os pré-julgamentos. Se fulano dirige, eu também consigo, vamos combinar. Se fulano, pelo amor de Deus, consegue conduzir um carro, eu também consigo. Então você começa com preconceitos. E aí você fala, cara, se eu tiver umas aulinhas ali, eu arrebento. Eu não sei tocar violão, mas eu sei que se eu tiver umas aulinhas ali, às vezes até do próprio YouTube, tá? Eu aprendo. Eu tenho muita facilidade de aprendizagem. Isso, meus queridos, a gente chama de nível 1. É a sua incapacidade de aceitar a sua limitação. Você acha que é bom, mas no fundo você não sabe de bosta nenhuma. Beleza? Aí você se propõe a tirar carta. Você se propõe a fazer aulas. Você se propõe a frequentar autoescola. Você está um mês tentando dirigir. E aí você evolui do estágio 1 para o estágio 2. E aí nós chamamos o estágio 2 de incompetência consciente. Antes, você tinha certeza que você não sabia tocar violão. Ou melhor, você não sabia tocar violão, mas não achava que você não sabia, que você não testou. Então você era incompetente, inconsciente. Agora você tem certeza que você não sabe tocar. Você é incompetente, mas agora você é consciente. E aí você começa a entrar no estágio mais humilde da coisa. Caraca, não é que é complicado mesmo, cara? Caramba, achei que era fácil dirigir, morri o carro toda hora aí. Não consigo fazer uma rampa, moço. Baliza? Vixe, subo na guia toda hora, tô preocupado. Na hora do exame lá vai ser pauleira, hein? No momento em que você entra num projeto e que você cai de cabeça, e é uma coisa que você não domina, você começa a se questionar. E aí você se torna uma pessoa incompetente, só que consciente da sua incompetência. Qual é o ponto positivo, na minha visão? É que as pessoas, elas param aqui, ó. Elas não avançam desses estágios. O que é muito bom para as pessoas de alta performance, porque a gente consegue furar bolha. A pessoa começa a fazer aula de violão, faz um mês que ela faz aula de violão, ela não acertou uma nota, ela não consegue ter coordenação e ela fala, meu Deus, eu sou idiota, cara, eu sou burro. Aí começa aquelas coisas de eu não nasci para isso. Olha o diálogo interno, negativo agora, fazendo um efeito. Eu não nasci para isso. Para de ser tonto. Olha as nossas crenças. Cara, não é o que Deus quer para você, cara. Não é isso que ele queria. Sai fora. É Deus falando para você mudar de área. Quantas vezes você não ouviu as pessoas falando isso? Na verdade, o que falta para elas é determinação e foco. E aí tem aquelas pessoas que não, eu vou aprender a dirigir. Eu vou aprender a tocar violão. E aí ela sai do estágio 1 e vai para o estágio 2. Ou melhor, sai do estágio 2 e vai para o 3. O que é o estágio 3? É o que a gente chama de competente consciente. Essa pessoa, de tanto treinar, de tanto tocar violão, ela começa a tocar música. Só que para isso, ela precisa estar consciente, ou seja, ela está tocando, mas ela tem que olhar a mão. No momento que alguém fala, Alessandro, pum, ela dispersa, ela tem que parar, porque ela não tem coordenação, ela não tem plenitude para colocar aquela ação em prática. Entendeu? Imagina uma pessoa que começou a aprender a dirigir agora. Ela consegue fazer rampa, mas ela faz com atenção. Ela consegue fazer baliza, mas super na atenção. Se ela tá andando na rua e alguém cumprimenta, ela dá tchau, ela desvia o carro e sobe na calçada. Ela consegue fazer, mas ela tem que estar consciente para poder fazer. Por isso que nós chamamos de competente, consciente. Depois de tanto treinar, depois de tanto praticar, aí você se torna um motorista experiente. Você consegue dirigir ouvindo música, você consegue dirigir ouvindo música ao mesmo tempo conversando. Você consegue dirigir fazendo reunião. Olha que loucura. Significa que você saiu do estágio 3 e você foi para o estágio 4. E o estágio 4 é exatamente o estágio da excelência. Você se torna competente inconsciente, ou seja, agora você faz com tanta naturalidade que você já não percebe mais. Você toca violão e canta ao mesmo tempo. Toca violão e ainda dá tchau pra galera com o violão tocando, né? Tinha uma brincadeira, mas é isso. Você se torna tão bom naquilo que você está fazendo que você faz com naturalidade. E as pessoas falam, rapaz, isso é tão bom. Você fica, nossa, nem percebi, eu acho que tem muito que melhorar, viu? Significa que você focou em um único objetivo, deu o seu melhor, dominou, entendeu
aprendeu e agora você conquistou a arte, você conquistou a excelência dentro dessa tarefa. Tudo na vida são metas. Coloque 10 metas para o seu ano que vem e eu tenho certeza que você vai cumprir. Se você não cumprir todas, pelo menos ali 70%, 80% você vai. Porque você começa a caminhar focado em realizar essas metas. Ou seja, você cria esse ciclo de aprendizagem aqui, ó, para poder chegar na excelência. E a excelência é o quê? O cumprimento de uma meta. A minha meta é tirar a habilitação. Não é só falar, você tem que fazer. É um trabalho terrível. Minha meta é escrever um livro e publicar. Meu irmão, é um trabalho enorme. A minha meta é palestrar na plataforma internacional do Pablo Marçal. Já fiz isso por 3 vezes. Mas não é fácil chegar lá. É devagar, network, estratégia, mas um dia chega. E nesse momento você tem que estar preparado. Entendeu? Não existe sorte, existe competência e momento. Por isso que você tem que estar preparado. Beleza? Ah, Alessandro, mas eu sou uma pessoa muito difícil de aprender. Que a gente tem muito aluno que fala isso, né? Primeiro, tudo pode ser aprendido. Tudo. Você e o Elon Musk, quando vocês nasceram, vocês não sabiam falar, vocês não sabiam ler, não sabiam escrever, vocês só choravam. Entendeu? Nós e os gigantescos éramos exatamente iguais. Tudo bem, alguns têm uma veia genética um pouquinho diferente. Mas a genética, ela corresponde a 5% da nossa capacidade, cara. O resto você aprende. Então, tudo pode ser aprendido. Ale, que dica que você dá, então, para que eu aprenda? Repetição. A repetição te leva à excelência. Qual é o momento que você percebe que está dominando o seu cérebro? Quer um exemplo? Você acorda todo santo dia. Todo santo dia você acorda cedo. Cedo, 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 cedo. Final de semana que você pode dormir até meio-dia, você acorda cedo. E nem tinha despertador. Significa que de tanto repetir, você tomou controle, você tomou conta do seu cérebro. De tanto você palestrar, de tanto você dar aula, chega uma hora que você dá aula sem slide. Você fala durante horas, sem precisar de um roteiro, de tão bom que você se tornou. Você começa a se tornar um vendedor com maestria, de tanto que você faz aquilo. A coisa se torna natural. Entendeu? Então vamos de novo, vamos recapitular aqui para a gente finalizar. O que é a PNL? Programação Neurolinguística. Basicamente, o neuro é você entender como a sua mente aprende e potencializar isso. Segundo ponto, é você descobrir quais são as suas metas, os seus objetivos e buscar eles. Todo final de ano fixe 10 metas para você cumprir no ano seguinte. E não vem com essa conversinha fiada de ai, porque eu vivo um dia após o outro, vai que morre. Vai nessa conversa aí. Daqui você vai estar 70 anos, não vai morrer e vai estar aí. Todo precisando de ajuda dos outros. Certo? Então, fixe meta. Não adianta nada você saber como você aprende se você não tem meta de execução. E o terceiro, modelagem. Pegue pessoas que chegaram em objetivos que você quer e pergunte para elas. Ah, Alessandro, mas eu não conheço ninguém. Então vai, muda seu ambiente, cara. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com endividado, você vai ser endividado. Se você convive com fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Se você convive com reclamão, você vai ser reclamão. A PNL deixa isso muito claro para você. Quer rodar em alta performance? Você quer rodar em alta performance? Então esteja ao lado de pessoas de alta performance. Quer passar em vestibular? Esteja próximo de pessoas que passaram em vestibular. Mas eu não tenho contato com essas pessoas. Se lasque para caçar. Vá atrás dessas pessoas. Descubra, pergunta, entrevista, questione. Olha a rede social aí para facilitar a sua vida. Certo? E depois que você fizer tudo isso e começar a obter sucesso, você desenvolve passo a passo. Olha que loucura. Muitos de vocês que estão aqui hoje na live, vocês dirigem carro. Se eu disser para você assim, ô Jadna, dê uma dica para uma pessoa que não sabe dirigir, que dica que você daria? Você, como motorista, por exemplo, vai começar a dar conselho. Olha, a primeira coisa que eu diria decora. Entra no carro, bota o cinto e tal, cria uma musiquinha para você não esquecer. Cria uma musiquinha. Qual que ela criou? Um passo a passo. Eu não faço dessa maneira. Só que o jeito que ela fez funcionou para ela. Então, enquanto eu não tenho a minha modelagem, eu vou modelar quem deu certo. Depois que eu obtiver sucesso, aí eu vou colocar na ponta do lápis o que funciona e o que não funciona. Simples assim. E aí eu pergunto, você trabalha com vendas. O seu cliente, ele entende o seu produto? Ou ele acha que entende e não precisa? Nível 1.
Ou ele entende que precisa, mas ele acha que é muito caro, ele tem uns pré-conceitos. Ou ele usa, mas ele depende de estímulo para comprar. Ou é um exímio comprador. O seu cliente entra nesse estágio aqui. E o teu filho? E o teu filho? Ele entra nesse estágio aqui. Tem coisas que ele acha que sabe, mas ele não sabe. Quando ele começa a ter contato, ele começa a perceber que é difícil, ele quer parar. É uma criança. É aí onde vem você para poder estimular a continuidade. Só que quando a pessoa chega na excelência, ninguém tira dela. Ela se torna a melhor. Eu fui campeão de 4 loteamentos. Se fosse de 1, sorte. 2, não é sorte. 4, eu tenho um passo a passo. Eu tenho uma modelagem. Eu não sou corretor ativamente, mas se eu voltar a ser, eu sei exatamente o passo a passo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tudo na vida depende de metas, clareza, objetivos e modelagem. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês colocassem isso em prática. Beleza? Estou parando a gravação neste momento e vou abrir para eventuais perguntas.